O falso evangelho. Já parou para pensar a respeito de que talvez você não conheça o evangelho verdadeiro? E se eu te contasse que talvez você não conhece nem sequer Jesus de verdade? E se eu te falar que você pode estar idolatrando Jesus? Sim, você pode não estar servindo a Deus de fato, mas você pode estar numa situação que eu chamo de exatamente de falso evangelho, que é quando Deus se torna um ídolo, quando a gente consegue fazer a façanha de tornar o Deus verdadeiro um ídolo, Cristo um ídolo. E como que a gente faz isso? Se você está aqui, você talvez tenha alguma experiência religiosa, você já está imaginando, e vai falar de sei lá o que, isso, aquilo, de criar isso, aquilo, de uma imagem lá, imagem cá, e não é isso que eu estou falando. Na verdade, o que eu estou falando é uma coisa que muitas pessoas fazem. A gente pode analisar o simples fato de que o Brasil se declara 80% cristão. E isso é uma coisa muito esquisita, se você parar para pensar. Os próprios traficantes no Rio se consideram cristãos, porque eles vêm de mães que oram por eles à noite e tal. Tem todo um contexto, né? E eu não vou entrar agora nesse assunto. Mas o ponto é, esse é o que a gente chama também de cristianismo cultural. E o cristianismo cultural é o falso evangelho. Você pode se dizer cristão e não ser um cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Cristão foi usado justamente nesse sentido, nesse termo. Os discípulos eram vistos como um pequeno Jesus. E a primeira vez que isso aconteceu foi lá perto da Armênia, em um contexto que está acontecendo lá e é citado na Bíblia. Você pode... Eu sempre incentivo você a ler a Bíblia, né? Então você lê a Bíblia e veja que eu estou falando a verdade. Então esse termo cristão significa isso, e é para representar isso. O cristão tem isso, né? Então você pode entender que ser cristão é justamente resgatar aquilo que é o propósito pelo qual o homem nasceu para ser, que é alguém que reflete, alguém que representa e alguém que honra e glorifica a Deus. Nós fomos feitos para refletir, para representar o Criador, para sermos uma referência, uma representação dele. E dessa forma sermos seus representantes aqui na Terra. As pessoas deviam ver isso, a criação devia ser isso. Nós glorificamos a Deus de diversas formas. E isso inclui até mesmo relacionamentos. Nossos relacionamentos são formas de glorificar a Deus. E tudo está conectado. Tá, mas eu enrolei você bastante agora justamente para você conseguir entender que o evangelho que talvez você conhece pode não ser o verdadeiro evangelho. Talvez as pessoas não te ensinaram o que é o verdadeiro evangelho. Talvez toda a sua vida você achou que algo era o evangelho e esse algo não é o evangelho. Hoje eu vou te fazer uma reflexão. Nós sabemos que nós devemos então refletir, reproduzir e representar a glória de Deus. E como que a gente faz isso? O primeiro passo é conhecer. É justamente a contemplação a Deus. Porque se você não está diante de Deus, como você vai refletir? É que nem o Sol e a Lua, né? Se a Lua por acaso estivesse em outro lugar incapaz de refletir a luz do Sol, do que ela serviria? Ela não tem um brilho próprio. Da mesma forma, o ser humano ele é a joia da criação justamente por carregar essa essência de ser a imagem e semelhança de Deus. Mesmo distorcida depois do pecado, ela vem por meio de Cristo, né, para ocorrer toda essa restauração que vai se consumar no fim dos tempos. Mas enfim, o ponto que a gente está chegando aqui para a gente conversar é quando Deus se torna um ídolo. Deus se torna um ídolo, Jesus se torna um ídolo quando você para de conhecer as Escrituras. Quando o seu Deus não é um Deus que tem a verdade, que é a verdade, que é o próprio amor, que é o soberano do universo, mas quando ele se torna talvez um gênio da lâmpada. Alguém que você vai falar para ele fazer tal coisa, ele tem que fazer, afinal, você tem, sei lá, 50 anos de crente, 20 anos de crente, 3 anos de crente, vai saber. Aí Deus tem a obrigação, não, eu sou fiel, eu dizimo, eu respeito meus pais,
eu nunca roubei, nunca trafiquei, nunca fiz nada errado, né? Aí a gente percebe esse cristianismo cultural se impregnando muitas vezes até mesmo nas igrejas, né? Quantas pessoas, não, fulano era gente boa, com certeza vai pro céu. Não, eu sou uma boa pessoa, eu mereço ir pro céu e tal. Só que você não entende, ninguém merece ir pro céu. A pessoa mais, sei lá, perfeita que você conhecer, que nunca fez nada de errado, essa pessoa não merece ir pro céu. Ninguém merece ir pro céu. Cristo não merecia morrer. Ele sim é a única pessoa que não merecia morrer. Ele nunca pecou, ele nunca errou. O próprio Deus veio. Você consegue imaginar uma coisa tão grandiosa como é isso? Eu quero que você reflita só um pouco. Você consegue conceber a possibilidade do rei, do governante de todo o universo, vir à Terra e ser humilhado? Você consegue conceber, sei lá, um ser humano, um imperador, sair do seu grande império, andando, perambulando pelas ruas do seu império, indo para o lugar mais deserto e o lugar mais pobre do seu reino, com a rua cheia de lama, e ele se sujando nessa lama toda, mas ao mesmo tempo, né, se preservando a essência de quem ele é. Mas enfim, eu acho que esse exemplo em si não ficou tão interessante por causa dessa lama, mas você vai entender. Aí você vai e esse rei entra na casa mais humilde, mais simples, mais pobre, cheia de mofo, capengando, quase caindo. E encontra o seu servo, não, o plebeu mais humilde do seu reino, com os pés todos cheios de pereba, todos sujos e imundos. Ele vai lá e lava esses pés. Sabe, é uma coisa difícil de você imaginar um imperador fazendo, né? Tipo, você imaginaria que loucura, né? Que insanidade, né? Se passasse isso na TV, você ficaria meio impressionado. Você fala, não. Se, sei lá, gravassem isso e passassem na TV, você fala, não, só pode ser IA. Não acredito que o imperador tal fez isso. E a gente muitas vezes não consegue conceber, entender quão grandioso é o fato do próprio Criador do Universo vir até a Terra, se humilhar, ser cuspido, zombado, chicoteado, por amor à sua criação. Isso diz muito a respeito de quem é o nosso Deus. E muitas vezes nós esquecemos desse Deus que é capaz de fazer algo tão escandaloso, tão grandioso, que transborda um pouco daquilo que a gente consegue talvez conceber da grandeza dele. Se a gente for ler a Bíblia inteira com o coração aberto, com Deus do nosso lado, porque a Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor ao seu lado, a gente consegue ficar maravilhado, porque a gente vê esse coração de Deus. Você percebe quão admirável Deus é. Alguém que você nunca conheceu igual e nunca vai conhecer. Apesar disso, por meio de Cristo, nós somos desafiados a sermos homens e mulheres cada vez mais parecidos com Ele. Por sinal, eu tenho até aqui 2 livros que em breve talvez se tornarão conteúdos no canal, né? Eu ainda não terminei de ler, que é Homens Mais Parecidos com Cristo e Mulheres Mais Parecidas, né, com Cristo. E são 2 obras aqui muito interessantes que agora fazem parte aqui da minha biblioteca pessoal e de que eu irei me aprofundar e desenvolver com mais conteúdo para vocês. Então, não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo, mostrar para seus amigos e se juntar aqui nessa caminhada para o nosso crescimento e cada vez mais espalhar o evangelho genuíno, para que Cristo não se torne um ídolo, para que nós não adoramos o Cristo da nossa cabeça, mas o Cristo verdadeiro. E como saber qual que é o Cristo verdadeiro, Leandro? Como saber? Para quem não sabe, eu sou Leandro, também conhecido como Matias. Eu prefiro que me chamem de Matias. Todos meus amigos próximos me chamam de Matias, e se você quer saber um pouco sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, talvez, o meu testemunho, ou você acessando o meu canal, você já consegue ver logo o primeiro vídeo que vai começar a rodar, é o meu testemunho de Matias, e assim você consegue conhecer um pouco dessa história. É a Bible, né? Para você conhecer a Cristo, você tem que conhecer a Bible. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho
outras Bíblias também aqui, mas enfim, não importa. O importante é você ter uma pelo menos. Se você quer um vídeo falando como que você lê a Bíblia, tem aqui no meu canal também, você pode achar aí, que é Mude Sua Vida em 2026, né? Aí você vai mudar sua vida em 2026 lendo a Bíblia. É uma coisa que eu sempre gosto de incentivar. O lema do final de todos os vídeos é pra gente não só lembrar dos bereanos, mas ser como eles. Por quê? Porque os bereanos, tudo aquilo que o apóstolo Paulo falava, eles pegavam as escrituras, que na época eram pergaminhos, eles analisavam aquilo, eles viam lá, eles mastigavam bem aquilo, né? Eles ruminavam aquilo. Mais pra frente eu explico sobre ruminação para vocês, não nesse vídeo, mas em um próximo. E eles iam lá e constatavam, não, é verdade, tudo que o apóstolo Paulo pregou é verdade. E assim eles criam. E o apóstolo Paulo falava que eles eram nobres por causa disso. O apóstolo Paulo não achava ruim que eles não acreditavam assim que ele falasse. Na verdade, ele achava nobre que eles se preocupavam em conhecendo as escrituras, ouvir o que o apóstolo Paulo fala e conferir se estava de acordo com as escrituras. E assim eles chegavam à conclusão de que sim, verdadeiramente esse homem é enviado de Deus e carrega a palavra do Senhor e aquilo que ele falou é verdade. E aí começavam a crer em Cristo, né? Por meio da operação do Espírito Santo. Claro que, mas aí também não vou entrar em tantos detalhes também, porque aí dependendo da sua igreja, cada um vai enxergar de uma forma aí, né? Enfim, não vamos nem entrar nesse mérito. Mas o ponto aqui em questão é justamente esse. Como que Cristo se torna um ídolo? Quando nós começamos a adorar o Deus do eu acho. Ah, eu acho que Jesus faria isso. Eu acho que Jesus isso, aquilo. Você não tem que achar nada. Você tem que ver a palavra das escrituras e dizer, Deus pensa assim. Deus fez assim. Claro, alguma coisa ou outra talvez seja um pouco mais complexa e talvez não seja com tanta exatidão, mas tudo aquilo que é mais vital e mais importante para uma vida cristã é muito nítido na palavra de Deus. Qualquer pessoa que discordar do que é obviamente dito na palavra de Deus está vivendo outra coisa. Não é o evangelho, não é o cristianismo, está acreditando em outro Deus, está acreditando no próprio umbigo e chamou de Jesus. E é justamente contra isso que eu estou combatendo aqui. Nós precisamos ser embaixadores de Cristo, porque nos foi outorgado esse privilégio, nós sermos embaixadores de Cristo, da reconciliação de Deus com os homens, por meio de Cristo Jesus, o seu Filho, que morreu em seu lugar, que veio como servo sofredor, como um cordeiro santo, que foi morto, imaculado, e que por causa dele, o sangue dele sobre nós, nos livra do espírito da morte e nos permite ter vida nele. Nós morremos e aí a vida que ele não viveu, digamos assim, nós temos o privilégio de viver. Ele vive através de nós e em nós. E nós temos esse propósito de glorificar o Senhor e de sermos seus representantes aqui na terra. Então, que seja um desejo do nosso coração conhecer e fazê-lo conhecido. E seja um desejo no coração. Assim como uma criança que olha para o pai e de forma muito sincera e honesta, que era até um desejo meu quando eu era novo convertido, conforme eu fui conhecendo ele, essa admiração. Eu gostava de dizer que eu sou o maior fã de Deus, né? É a pessoa que eu mais sou fã e mais admiro, é Deus. E eu quero que vocês leiam a Bíblia com o coração aberto, busquem conhecer o Deus que vocês servem, justamente por isso. Porque se você se perder acreditando em um Deus fruto da sua cabeça, para você, sei lá, porque você é muito fácil, né? Você adorar, o Deus da sua cabeça sempre concorda com você. O Deus da sua cabeça não vai falar que, você, na verdade, é uma pessoa terrível, tenebrosa, que tem muita podridão dentro de você e você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro, porque só de Cristo é capaz de se salvar e você tem muita coisa aí para melhorar. Talvez você nunca vai se questionar assim. Você vai ficar, né, se amaciando no seu ego e falar que você é a pessoa mais perfeita do mundo, quando na verdade nós dois sabemos que você não é. Então, essa é a reflexão para hoje. Quando Jesus se torna um ídolo? Quando nós deixamos de ler as Escrituras e conhecer o Deus verdadeiro, apresentado por meio das Escrituras. Você manda o WhatsApp para muitas pessoas e tal. Então, toda vez que você mandar um WhatsApp para alguém, você lembra do seguinte: Deus te mandou um WhatsApp e talvez até hoje você não respondeu. Isso é uma coisa que você deveria estar refletindo. E muitas das suas questionamentos já está aqui, ele já adiantou. Tá o manual, tá aqui todo
todas as perguntas talvez que você ia fazer, talvez já tá aqui. E, então é isso que eu queria deixar para hoje. O falso evangelho é quando Jesus se torna um ídolo, é quando você para de adorar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus bíblico, e começa a adorar as fontes da sua cabeça, as vozes da sua cabeça. Quando você começa a adorar o seu próprio coração e chama isso de Deus. E muitas vezes você faz isso conscientemente ou inconscientemente, e você não deve fazer isso. Então, acredito que você agora entendeu a diferença entre o cristianismo de verdade e o cristianismo cultural. E hoje eu espero que você busque justamente isso. Busque uma igreja, busque irmãos, busque pessoas que estão próximas de Deus, que possam te auxiliar nessa jornada da fé. E lembre-se sempre. Não só lembre os bereanos, mas seja como eles. Então, aprenda a analisar tudo biblicamente. Leia a Bíblia inteira, estude-a o quanto você puder, incessantemente. É como se fosse um casamento. Você nunca cansa de conhecer a sua esposa, você está sempre lá. Você com certeza não ficaria feliz num casamento onde, sei lá, sua esposa ou seu marido te deixam de escanteio pro resto da vida inteira, tá? Os dois, sei lá, nem se conversam em casa, não parecem dois estranhos. A mesma coisa você e Deus. Se você não interage com ele, se você não busca conhecer ele, se você não se preocupa em conhecer as vontades, os desejos, quem ele é, você não está amando ele de verdade. E quando nós não amamos a Deus, os maiores prejudicados somos nós mesmos, porque o amor de Deus é aquilo que nossa alma sempre está em busca, como a corça, né, que anseia por água. Assim a alma, né, nossa, vai sempre buscar por Deus. Esse vídeo se estendeu um pouco além do que deveria, mas espero que a mensagem tenha chegado a você da melhor forma possível e que hoje você decida mudar de vida. E se você decidir, procure uma igreja, deixe um comentário aqui embaixo sobre qualquer dúvida, questionamento, e procure uma igreja boa perto de você. Procure aquele seu amigo que provavelmente você tem, que conhece o evangelho, que prega talvez para você, e fale: olha, eu quero conhecer melhor esse Deus. Eu acredito que a minha vida toda eu só ouvi ele pela boca das pessoas e não sei de verdade quem ele é. Eu tenho a Bíblia aqui, mas não entendo ela, preciso de um dicionário. Me ajuda a entender uma tradução boa. Eu recomendo a NVT, ou tem pessoa que vai recomendar a NVI, mas eu gosto da NVT. Aí quem não gosta, é isso aí. Mas eu recomendo bastante a NVT. Você que é novo convertido, pode pegar, você vai aprender bastante, vai crescer muito na sua fé. E é isso. Então, um abraço, fiquem com Deus, compartilhem com seus amigos para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e até o próximo vídeo.